Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje conversar sobre a Assembleia Nacional Constituinte, a que elaborou a nossa Carta de 88. Essa Assembleia Nacional Constituinte funcionou de 1987 a 1988. E como é que foi essa Constituinte? Bem, nós sabemos que a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Mas a Assembleia Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos antes, em fevereiro de 1987. A Assembleia Nacional Constituinte, aqui relembrando seu conceito básico, é o poder originário do Estado, acima de todos os demais poderes, está acima do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. A Assembleia Nacional Constituinte é o poder originário que reorganiza o Estado, elabora e aprova a Constituição, que é o documento que irá reger o funcionamento da nação e também organizá-la. A Assembleia Constituinte de 1987, que resultou na Carta de 88, foi convocada sob a lógica da substituição do regime militar de 64, que durou 21 anos. A ideia era substituí-lo por um regime democrático. Na época, para quem não se lembra, né, vivia-se o colapso do regime militar e a transição para a democracia. Isso pontuou toda a elaboração da Constituição. É sempre pensado no aspecto de garantir as liberdades contra a atuação do Estado. Em muitos aspectos, e é bom que se diga isso, essa transição marcada pela Assembleia Constituinte pela Carta de 88 foi uma transição conservadora, feita de cima para baixo, sem o efetivo protagonismo popular e sem a participação real do povo, cuja principal reivindicação eram as eleições diretas para presidente da República. Na época nós tivemos o movimento das diretas já, que não passou no Congresso. Mantiveram essas eleições conservadoras para a transição do regime, eleições indiretas, sendo eleito Tancredo Neves, que, como a história registra, acabou falecendo antes da posse, assumiu seu vice, José Sarney, e que depois se tornou presidente da República com o falecimento do Tancredo Neves. A transição, então, não teve o voto direto e, por isso, a participação efetiva do povo. Ela foi ajustada entre o MDB, único partido de oposição admitido na época do regime militar, e a Arena, o partido da situação. Como fruto dessa aliança conservadora, a Constituinte não foi convocada exclusivamente para esse fim, ou seja, não foi uma Constituinte exclusiva para a elaboração da Constituição, como era o desejo de vários setores da sociedade que clamavam por uma redemocratização perfeita, né, e efetiva. Decide na época por uma emenda constitucional, em 1985, que o Congresso a ser eleito deputados e senadores em 1986 atuaria como Assembleia Constituinte por 2 anos. Seria então um Congresso Constituinte. E fim da Assembleia Constituinte, os constituintes, os parlamentares constituintes, retornariam à função de parlamento comum. Aqui nós temos as características, então, dessa Assembleia Constituinte. É um poder originário para reestruturar a nação. O foco era a substituição do regime militar e a redemocratização do país. Foi uma transição, em muitos aspectos, conservadora, porque não teve efetiva participação popular. As eleições diretas não foram aprovadas. E o Congresso ele funcionou não como uma Assembleia Constituinte exclusiva, mas como um Congresso Constituinte, durante um período da Assembleia, e depois retornaria à função de Congresso. Aqui nós temos a emenda constitucional número 26, de 1985, que convoca a Assembleia Nacional Constituinte e dá outras providências. Esses são os 3 primeiros dispositivos. Vocês podem verificar que é um ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado, já que é uma emenda constitucional. No artigo 1º diz o seguinte: os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão unicameralmente, ou seja, em um único órgão, em Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional. Artigo 2º. O presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembleia Nacional Constituinte e dirigirá a sessão de eleição de seu presidente. Artigo 3º.
A Constituição será promulgada depois da aprovação de seu texto, em 2 turnos de discussão e votação, pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Essa foi a ideia básica da nossa Assembleia Constituinte, a sua estrutura de funcionamento. As eleições para essa Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, ocorreram sobre a égide do Plano Cruzado. Para quem não se lembra, o Plano Cruzado era uma tentativa de conter a inflação, mas que se fracassou e acabou sendo, na prática, mais uma medida eleitoreira do então governo Sarney. O Plano Cruzado criou uma política de congelamento de preços que levou a uma ilusão temporária, justamente perto da eleição, e por conta dessa ilusão, as forças governistas tiveram imensa maioria. Para se ter ideia, o PMDB, na época o partido do Sarney, elegeu 21 dos 23 governadores de estado. O PMDB sozinho tinha mais de 50% das cadeiras do Congresso e junto com o PFL chegavam em torno de 70%. Os partidos de esquerda tinham uma bancada inferior a 10% do Congresso. Então, muito do que se diz que a Constituição de 1988 é uma carta de esquerda ou de viés esquerdista não corresponde exatamente à verdade. Basta ver a correlação de forças que existiam no Congresso naquela época. É bem verdade que o PMDB era um imenso guarda-chuva e dentro de si tinham várias forças, algumas de esquerda, outras que foram originariamente de esquerdas. Mas quem marcou, pontuou o ritmo da Constituinte foi um bloco de centro, chamado Centro Democrático. Não tem nada a ver com o centrão de hoje. Mas esse Centro Democrático, na Assembleia Constituinte, ele foi capturado pelo governo Sarney e as grandes reivindicações do governo foram aprovadas. A Assembleia Constituinte manteve as Forças Armadas como papel de instrumento de defesa das instituições, ou seja, de intervenção, e não apenas de defesa do país, como era o anseio de várias camadas da sociedade. A Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, e para nós de Roraima, essa é uma data extremamente especial, porque corresponde à criação do nosso Estado. A Constituição de 88 trazia consigo grandes promessas de modernidade, a redemocratização, a limitação dos poderes constituídos, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos fundamentais. O resultado de todo esse trabalho foi uma Constituição programática. O que significa isso? É que é uma carta que estabelece um plano de ação do Estado para o futuro, o que até hoje é objeto de muitas críticas, porque vincula gerações futuras a um plano feito no passado e exige uma adaptação da carta, uma releitura para as necessidades presentes e vindouras. Essa estrutura programática de nossa carta política trouxe muitos reflexos em nosso constitucionalismo. Quais seriam? Bem, a Constituição ela foi posta no centro de nosso sistema legal normativo, algo que apenas formalmente acontecia nas cartas anteriores. Com isso, todo o direito nacional passou a ser interpretado pela Constituição, passou a ser filtrado pela Constituição, ou seja, tudo ficou condicionado às normas constitucionais, trazendo para dentro de nosso sistema ideias e valores que condicionaram aquelas normas. Em termos mais claros, vamos colocar da seguinte forma: os princípios constitucionais passaram a ter normatividade, algo que não acontecia antes, independente da existência de lei, algo bem pós-positivista. E isso marcou, então, um abandono da época que nós vivíamos, que era uma época marcada por códigos e por dicotomia entre direito privado e direito público, e a estruturação do nosso sistema normativo com base nisso. Esses conceitos acabaram sendo abandonados ou relegados a segundo plano, e esse espaço central passou a ser ocupado com a Constituição. Tá? Com isso, vimos surgir aos poucos, em razão da principiologia que tem dentro da Constituição e dessa leitura pós-positivista que passou a ser feita, de normatividade aos princípios, passamos a ver a judicialização de questões sociais e políticas. A equalização dessas leituras constitucionais é hoje o grande desafio dos intérpretes da nossa Constituição, é o desafio da nossa sociedade. Era isso, pessoal. Muito obrigado e vou
vou disponibilizar um vídeo para vocês, junto com essa aula, de um vídeo sobre essa época, um vídeo histórico da elaboração da nossa Constituinte. Até logo.